que às vezes as pessoas não entendem como a gente entende a arte, por causa de tudo que aconteceu na história da igreja. A igreja era uma coisa avivada, linda, maravilhosa. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso programa Reinando em Vida. E nessa nova série de episódios nós estamos com uma entrevistada muito especial, a Sulamita, que trabalha no Departamento de Efeitos Especiais da novela Gênesis, na Record. Nesse episódio que nós vamos acompanhar agora, queridos, ela vai falar um pouco sobre algumas situações que ela vivenciou por ser mulher e por ser artista, né? Situações que ela vivenciou dentro e fora da igreja. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre como foi isso, sobre a experiência fantástica do Senhor levá-la para fazer um curso de maquiagem fora do Brasil, como que isso foi revelado à família dela, como que o Senhor esteve com ela todo esse tempo. Queridos, tá imperdível. Acompanha aí. O trabalho que eu tenho hoje dentro da Record é para a Igreja Universal. Eu acho que é para o Brasil todo, né? Mas é a Igreja Universal e nesse ponto eu tenho que honrar os irmãos da Igreja Universal. Não é a igreja que eu frequento, não é a igreja que eu tenho comunhão assim com todas as coisas, mas eles têm minha imensa admiração e respeito por investirem tantos recursos para que o evangelho chegue de uma forma artística e tão linda a tantas pessoas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, através de um produto de altíssima qualidade, né? Mas isso que você está falando, assim, meu Deus, eu concordo plenamente, assim, eu sempre comento aqui, eu até sou suspeita de dizer, porque eu sou fã dessas produções bíblicas que a Record faz, e como profissional da área do audiovisual, né, eu sou publicitária e a minha especialização é em cinema, porque eu descobri que eu amo cinema. Embora eu tenha trabalhado tantos anos com música, quando eu estava na faculdade eu descobri que eu amava cinema, então tá, se eu amo cinema, vamos fazer cinema. E aí, o que acontece? Depois que você começa a estudar, eu já gostava de assistir, mas agora você assiste analisando, porque aquilo está incutido em você, né? O aprendizado, o que você quer levar para suas próprias produções, está incutido em você. Então, você está assistindo, isso aqui eu poderia fazer assim, aquela luz ficou melhor, então, fica incutido na gente, né? Então, se antes eu era fã, porque eu já gosto, porque é uma forma simples de contar para as pessoas, né, a respeito do que nós sabemos que é inspirada, que é uma obra de ficção, mas assim, é uma obra de ficção, ela não tem compromisso nenhum de colocar ali 100% do que está escrito na palavra, porque assim, a Bíblia, ela não entra, assim, em detalhes sobre certas coisas, ia ficar um pouco vago. Então, assim, a gente compreende perfeitamente que é uma obra de ficção e que é inspirada, e ela tem histórias paralelas e os outros núcleos, mas o importante é que, na essência, ela conta, ela faz o que ela tem que fazer, né? Ela diz a que veio e faz o que tem que fazer. Então, isso é uma das coisas que eu mais admiro. Então, eu também não é a igreja que eu congrego, que a gente não concorda com tudo, não é isso, mas eu acho fantástico, e assim, no que a gente pode colaborar, seja de audiência, seja para a gente gosta, a gente consome mesmo, e essa questão da música que você mencionou, nós fomos atraídos, porque a palavra do Senhor diz que nós somos, que Ele nos atrai, né? Ele é tão amoroso que Ele poderia simplesmente dizer, né, vem aqui agora porque eu estou mandando, mas não, Ele nos atrai, né? Ele nos atrai em amor, e eu e meu esposo, nós fomos atraídos pela música, porque é o que é a linguagem que nós entendíamos, né? Então, esse é um dos principais objetivos desse programa e desse quadro que a gente está fazendo, de reinar em vida, porque tudo isso aí que você mencionou, e coisas que você passou, que eu já passei, que a gente já conversou em off, e que algumas coisas a gente vai falar aqui, são importantes, fez a gente ser experimentado, para que a gente possa encarar isso de uma outra forma e verdadeiramente reinar em vida, né? Desfrutar, sair de toda essa, conseguir desconstruir em nós primeiro, né? Toda essa cultura, essa doutrina que não é saudável, que não é sã, né? Porque a Bíblia fala a respeito da sã doutrina, toda essa doutrina que não é sã, que não nos leva a fazer mais, ela quer silenciar a gente. Exatamente.
Você estava falando, eu estava pensando tanta coisa aqui, eu concordo plenamente. Olha como é lindo, né? Assim, eu sempre fui meio doida, né? Os meus pais me criaram muito livre, né? Então, eles sempre prezaram pelo Espírito Santo trabalhar em mim o que tinha que ser trabalhado. Então, às vezes, eles percebiam que tinha alguma coisa dentro de mim que estava desajustada. Ao invés deles ficarem ali, você está em pecado, eles oravam, né? Graça. E o Espírito Santo falava comigo. É lógico que tiveram algumas coisas que eles tiveram que falar, é o papel de pai, né? Uhum. Mas eu percebo, assim, o quanto faz diferença quando, de fato, Deus fala com a gente. Quando todo mundo fala e a gente não tem um entendimento, não adianta. Mas basta o Espírito Santo falar uma vez, você tem um entendimento, né? Isso. Então, eu sempre fui muito livre. O meu avô, ele foi presidente de uma grande denominação, né? E o meu pai sempre foi pastor, missionário. Meu pai abriu mais de 80 igrejas pelo Brasil, fez um trabalho riquíssimo no Nordeste brasileiro. Assim, enfim, eu amo meu pai. Meu pai é um homem lindo, é um homem, assim, eu sou muito apaixonada por Jesus. Todo mundo comenta que uma das minhas características é a minha paixão. E eu digo que essa paixão eu aprendi com meu pai. Meu pai é uma pessoa que, quando eu olho para ele, eu me apaixono mais por Jesus. Todas as vezes que eu olho para o papai, eu fico mais apaixonada por Jesus. E eu quero, com isso, incentivar todos vocês que são pais, que estão me assistindo, a cada dia se encherem mais de paixão por Jesus, porque isso inspira os seus filhos a serem mais apaixonados por Jesus, né? Tudo que a gente influencia outros, influencia os pequenos, eles olham quem nós somos, né? E eu sempre olhei para o papai e vi nele Jesus, né? Então, nossa, eu sou muito fã do papai, e ele é uma pessoa, assim, que me inspira muito a ser apaixonada por Jesus, né? Então, eu sempre fui muito apaixonada por Jesus e muito livre. Então, assim, o meu avô estava em numa reunião com pastores, tinham pastores da Argentina, de Londres, não sei o que lá, eu podia entrar no meio deles, ouvir, dar minha opinião, provavelmente era uma coisa totalmente absurda da criança. Meu avô ouvia e falava, ele ouvia minha opinião e falava, parabéns, Sula, como você é inteligente. Nossa, como você contribuiu para a nossa reunião. Eu ia embora me achando a pessoa mais importante do mundo, entendeu? Então, assim, eu sempre fui criada nessa liberdade muito grande de chegar diante de grandes autoridades, falar o que eu pensava mesmo, ir embora. E eles nunca me podaram nesse sentido. Assim, eu nunca fiquei com medo, porque, olha, tem um pastor, um bispo. Eu chegava, falava mesmo, e eles nunca me cortaram. Então, isso faz com que eu me desempenhe muito na minha carreira como pessoa, né? E por eu ser muito livre, obviamente, eu também gerei já muito incômodo em religiosos. Então. Porque uma mulher, né, eu não sou feminista, nada disso, gente, pelo amor de Deus, mas vamos aqui nos situar no mundo, né? Nesse mundo onde o homem sempre é posto como alguma coisa mais importante, ou que tem mais valor, ou alguma coisa assim, uma mulher que é livre, que é forte, que tem opinião, que isso, que aquilo, incomoda naturalmente qualquer homem. Dentro de lugares onde existe poder, entre aspas, porque dentro da igreja não deveria existir, somos todos iguais, né? Sim. Incomoda muito uma pessoa que chega e fala, mas eu penso isso e aquilo, não é que você está querendo mandar em ninguém, eu conheço o meu lugar de submissão, eu sou, assim, dos meus irmãos, eu nunca apanhei, não porque os meus pais conheciam disciplina positiva, nada disso, é porque eu era uma criança obediente, assim, na linha, não faz isso, faz aquilo, sempre fui, mas eu sempre fui livre, e a liberdade, e a Bíblia diz, onde o Espírito Santo está, aí existe liberdade. A liberdade, ela incomoda as pessoas, né? Mas ela também liberta. Então, eu vejo muito, durante a minha trajetória, pessoas que ficaram muito incomodadas, pessoas religiosas que não estavam com o coração no lugar certo, mas também pessoas que foram completamente libertas, né? Quando eu fiz meu curso de maquiagem de cinema em Los Angeles, que também foi Deus que me deu, porque eu tinha R$100 na minha conta, não tinha como pagar. Eu nunca tinha saído do Brasil, entendeu? Fantástico. Eu tinha pegado avião 2 vezes na minha vida. E Deus me deu esse curso, eu ganhei o curso, foi totalmente Deus. Assim, eu não vou contar aqui porque vai acabar a live. Vamos marcar para a próxima, né? Esse testemunho é incrível. Deus me deu o curso, e foi assim, Deus me deu o curso, eu ganhei tudo,
Eu não tinha como pagar, eu ganhei tudo. Ganhei o curso, ganhei estadia, tudo. Daí eu fiquei sem saber como contar para os meus pais. Falei, como que eu vou falar para os meus pais que eu tô indo para os Estados Unidos? Tô Daí meu indo pai me em Los convidou pra Angeles. em Los Angeles, fazer um curso. Eu falei, gente, como que eu vou contar isso para eles? Daí meu pai me chamou para ir com ele num culto que ele ia pregar. Eu estava sentada do lado do meu pai, no louvor, uma menina de 12, 13 anos chegou, pastor, desculpa interromper o senhor, mas Deus mandou te falar umas coisas. Começou a profetizar na vida do meu pai, adoro isso. E daí, do nada, no meio da profecia, ela vira e fala, e Deus está me falando que ele está levando a sua filha para os Estados Unidos e que ele vai usar ela muito. Daí meu pai olhou para mim assim, facilitou a sua vida, facilitou o seu trabalho. Espírito Santo é maravilhoso. Daí depois a menina foi embora. Meu pai olhou para mim e falou, filha. Daí meu pai pregou tal. Quando a gente entrou no carro, ele, filha, você tá pensando de ir para os Estados Unidos? E daí eu, então. Pode ser que eu, assim, vá para Los Angeles. Pode ser que esteja indo mês que vem. E foi incrível, assim, né? Realmente, quando eu fui para lá, tô contando isso porque eu quero chegar num ponto, você vai ver. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tava arrasada, tinha acontecido coisas aqui com a igreja no Brasil que eu tinha ficado totalmente decepcionada, e isso é totalmente normal. Eu tô falando isso porque se a gente só fica falando que a igreja é um conto de fadas, é mentira. Sim, tá? Não, mas igreja... é muito importante porque, assim, não, para você reinar em vida, você vai ter que saber lidar com essas situações, porque reinar sobre situações boas é muito fácil, né? É essas que nós precisamos pontuar. Exato. Então, antes de ir para os Estados Unidos, tinha acontecido uma situação, isso que eu quero falar para vocês também, cara. Vocês têm que andar junto com pessoas que estão no mesmo lugar. Muitas vezes, o julgo desigual não é só sobre casamento. O julgo desigual às vezes, você está num ministério que não tem a visão que você tem. Isso vai gerar tristeza, conflito. Você não precisa viver isso. O clamor que existe no seu coração, Deus pôs no coração de outras pessoas. E se você falar, Deus, me conecta com pessoas que têm esse clamor, Ele vai te conectar, porque Ele é bom. Entende? Uau. Então, assim, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu estava em comunhão com irmãos que não tinham a mesma visão que eu. Eles não estavam errados, eu não estava errado. Nós só tínhamos visões diferentes. Não é sobre um ser, esse é de Deus, esse não é. Não é. É exatamente isso que você está falando. Em lugares diferentes, com uma visão diferente, uma perspectiva diferente. Exato. E eu sofri desilusões, assim, eu fui... nessa época eu fazia muito trabalho com os moradores de rua, com as crianças de abrigo, e eu morava num condomínio que tinha vários prédios, e todos os dias, no horário que o pessoal estava chegando do trabalho, eu fazia pão caseiro, eu ia nos vizinhos dando pão quentinho, com um bilhete que Jesus era o pão da vida, eu falava Jesus, eu falei Jesus para mais de 280, eu falei Jesus para 280 famílias, então o meu apartamento era bombado de gente o tempo todo me interfonando, chorando, eu orando pelo povo, era uma loucura. E daí o pastor dessa época, ele começou a falar que eu estava querendo competir com ele. Demais, né, queridos? E você, já passou por alguma situação parecida com essas que a Sula estava relatando pra gente? Deixa aí nos comentários, viu? Você sabe que quando você comenta, você fala um pouco sobre as suas experiências, você está edificando a vida das pessoas que vão ler. Amém? Deixa o seu comentário, eu te aguardo no próximo episódio.